Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui, nesse domingo abençoado por Deus, para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu convido aos irmãos, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, reunidos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua santa palavra. Senhor, esta palavra que nos conduz, nos orienta, e nós clamamos nesta manhã, Senhor, derrame sobre nós a tua graça, uma porção da tua sabedoria, para compreendamos, Senhor, a tua vontade através da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver aí na capa de suas lições, sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós temos falado, desde a primeira lição, sobre missões, evangelização, esses assuntos que são urgentes e indispensáveis para a igreja. Nós temos aprendido muito da parte de Deus e hoje, com toda certeza, não será diferente. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, que tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O nosso textuário encontra-se em Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 10, que nos diz: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A nossa verdade prática diz que o papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. E agora faremos a leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 9 ao 14. Nos diz assim a palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar comigo aí na sua Bíblia ou aqui na lição, que já também coloca-nos o texto. Nos diz assim a palavra de Deus. Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente para nós? Certamente que por nós está escrito: Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre este assunto, um assunto muito importante sobre o envio dos missionários, a manutenção do ministério desses irmãos e com toda certeza veremos a perspectiva bíblica sobre esse assunto. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, juntos nós recebermos a querida irmã Célia, será a professora desta manhã, o instrumento de Deus para falar aos nossos corações. A paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos nesta manhã, como o Igor já anunciou, estudando a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Todos nós sabemos que a responsabilidade do envio de missionário é da igreja local, né? Muitas vezes a igreja usa agências, né, para ajudar, para orientar, para treinar pessoas para ir ao campo missionário. Porque quando nós vamos para um país diferente, tudo lá é diferente. A alimentação é diferente, a cultura é diferente, a língua é diferente. Então, há necessidade de um treinamento e a responsabilidade é da igreja local, né? A nossa igreja, Assembleia de Deus, possui uma escola de missões que se chama EMAD.
Escola de Missões das Assembleias de Deus, fica lá em Campo Limpo. E ali, né, as igrejas que querem enviar missionários, enviam os seus alunos, os seus futuros missionários para aquele local. Eles ficam interno ali, passando por um treinamento. Ali eles estudam a língua do país que eles vão fazer o trabalho, ali eles estudam a cultura, ali eles estudam a Bíblia, né? E também a EMAD dá um treinamento no campo missionário. Eles são levados para uma base fora do Brasil, para que eles tenham experiências, né, de como é o campo missionário, né? E a introdução, ela aborda um assunto bastante necessário, quando diz que o envio ao missionário tem que ser com um cuidado integral. O que significa isso? O cuidado não é só com o missionário ou a missionária, é com o missionário, a sua esposa e a sua família, né? Então, o cuidado tem que abranger toda a família. Nós temos aqui a primeira parte, que diz a igreja e o sistema de apoio aos missionários, né? Dentro da responsabilidade que temos de conscientizar, né? Nós sabemos que, primeiro, o missionário, ele é um obreiro da igreja local. Em segundo lugar, o missionário, ele é orientado, é um obreiro orientado pelo pastor local e também sob visão do Espírito Santo. Não se manda um obreiro para o campo missionário sem buscar a direção de Deus. Simplesmente porque aquela pessoa é uma pessoa muito, vamos dizer assim, simpática, uma pessoa que se dá com as pessoas, uma pessoa que fala bem, né? Não, tem que ser uma pessoa que o Espírito Santo chamou, que haja ali uma chamada, porque campo missionário, a princípio, você olhando de longe, parece uma coisa assim tão bonita, tão glamourosa, né? Mas quem vai ao campo missionário sabe as batalhas, as dificuldades que enfrenta lá. Então, e também o apoio missionário, ele deve permitir que o missionário que vai use todo o seu tempo e a sua energia para o trabalho proposto a fazer naquele local. O que significa isso, né? Que o apoio que se dá a ele seja suficiente para que ele não precise trabalhar secularmente com as suas próprias mãos. E nós sabemos que tem que sentar a igreja que for enviar os missionários, ela tem que sentar e planejar tudo o que se vai fazer lá no campo missionário para que seja alguma coisa bem feita, bem sucedida, para que o trabalho ali tenha sucesso. E, em contrapartida, né, o missionário precisa prestar contas, precisa prestar relatórios. A Bíblia é um exemplo disso, aqui em Atos 15, no capítulo 15 de Atos, e o versículo 4 diz o seguinte: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Observe isso, né? Quando o missionário chega, ele é abraçado pela igreja, ele é bem recebido pela igreja, pelos apóstolos, quer dizer, pelos líderes, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, eles traziam um relatório. No versículo ainda do próprio capítulo 15, no versículo 12 diz: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, aqui na Bíblia está um modelo de prestação de contas, né, de relatório do que está acontecendo no campo missionário. Isso para que realmente a igreja fique sabendo como está o andamento do trabalho
missionário e também para incentivar os irmãos a contribuir. Aqui no tópico, sobre o tópico 2 dessa primeira parte, existe, que eu achei muito próprio de abordar esse assunto, sobre a fidelidade da igreja. Né? É comum, né? E vamos dizer assim, isso acontece muitas vezes quando alguém vai para o campo missionário, no calor das emoções, naquele dia que tem a despedida, né, para o envio. Muitas pessoas se comprometem a contribuir com o trabalho que ele vai fazer lá, né, uma contribuição necessária. E aí, com o passar do tempo, né, vai se esquecendo, vai deixando de fazer essa contribuição. E é necessário que o pastor sempre lembre a igreja de estar contribuindo. Como diz o nosso textuário, né? Então, enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. E eu estudando me lembrei de um outro versículo que está em Mateus capítulo 7, o versículo 12, que diz: portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Então, imagina você lá no campo missionário, precisando do envio do seu sustento, do envio para que o trabalho ele se desenvolva. Você já pensou se é o teu filho que está lá no campo missionário, se é a tua filha que está lá? Então, a gente tem sempre se colocar no lugar do outro e sermos sinceros. E a palavra de Deus também diz que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. Você prometeu de ajudar no campo missionário, você faça isso sempre, porque Deus ama quem tem o sim, sim e o não, não. Né? Em terceiro subtópico diz sobre o objetivo de missões. Qual que é o objetivo de enviar pessoas ao campo missionário, né? O objetivo é fazer Cristo conhecido e adorado em todos os lugares. Outro dia fiz uma pesquisa, nós somos em 8 a 9 milhões de pessoas no planeta e 2,2 milhões de pessoas apenas são cristãos. Então nós temos aí 27,5% da população mundial que conhecem a Cristo. É claro que muitos conhecem a Cristo e não têm aceitado, mas existe muita coisa para se fazer. Então nós precisamos evangelizar. E qual que é o objetivo? É levar Jesus às pessoas. Por quê? Porque eu acho que a minha religião é a melhor, a certa. Não, porque Jesus é aquele que transforma o homem. Jesus é aquele que muda a vida da pessoa, que faz de um miserável pecador numa pessoa que vai morar no céu. E nós temos aí ensinamentos. A Bíblia, nós estamos estudando missões no Antigo Testamento. Já o Antigo Testamento falava sobre missões. No Novo Testamento está ainda, dá-se mais ênfase para esse trabalho de missões. Tem um versículo-chave que a gente costuma citar, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estudando lições, esses dias, eu acho que foi na 4ª lição que eu ministrei aqui na sede, e diz que no final dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem a grande comissão, tem a ordenança de evangelizar, de levar Jesus a todo mundo, né? Quando nós fazemos a obra missionária, ela é confirmada por Jesus. Eu gosto muito de um versículo que se encontra lá no final de Marcos, mais para frente também vou citá-lo, né? Que fala que eles falavam de Jesus
no capítulo 16, no último versículo, e Jesus cooperava com eles. Vocês já imaginaram ter Jesus cooperando com você, né? E operando sinais e maravilhas? Diz no versículo, capítulo 16 de Marcos, e o versículo 20, diz, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É muito interessante, né? Quando você faz a obra do Senhor, principalmente evangelização, sinais e maravilhas acontecem. O resumo dessa nossa primeira parte diz o seguinte: a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. Passando para a segunda parte, vai falar aqui sobre o cuidado integral. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? O cuidado integral do missionário, né? Então, quando se fala de integral, eu já disse, fala-se por inteiro. Então, precisa se cuidar e precisa planejar antes até de ir ao campo missionário, né? Por inteiro a área financeira, a área espiritual, emocional, física e social. Porque o missionário, ele sai daqui com a sua família, ele não chega lá no campo missionário diferente. É a mesma coisa, as mesmas necessidades, ou ainda até mais, porque aqui ele tem o apoio de uma igreja, aqui ele tem o apoio da sua família, aqui ele está no seu país, mas lá fora ele vai encontrar muitas e muitas dificuldades, né? Então, dentro do apoio financeiro, né, tem também as necessidades para o evangelismo. Precisa-se de folhetos, precisa-se de computadores, precisa-se de máquinas fotográficas, precisa de material para o ensino na escola bíblica dominical, deslocamento. Muitas vezes os missionários vão para capitais, cidades grandes, e tem custos com o deslocamento, ou às vezes estão em cidades menores e tem trabalho em outras cidades, e deslocamento também custa. Também a necessidade do apoio pastoral, o apoio emocional e pastoral no campo missionário, né? Considerando os desafios que o missionário pode enfrentar, né? Contextos culturais, sociais, alimentação, solidão, reação das pessoas com o seu trabalho. Aqui, parando um pouquinho sobre alimentação, a gente sempre ouve as pessoas dizer, não apenas aquelas pessoas que são missionários, que vão no sentido religioso para outros países, mas que vão trabalhar, que vão tentar alguma coisa no exterior. O que eles mais reclamam é da alimentação. O que mais faz falta, que eles sentem falta, é da alimentação do seu próprio país, né? Teve uma irmã da igreja conhecida, nossa aqui, da nossa igreja, que foi trabalhar em outro país e foram visitá-la, e o que ela pediu era para que levasse farinha de mandioca, né? Então, porque ela gostava muito de farinha de mandioca, e lá no país que ela estava, ou não era igual ao nosso, ou não tinha, né? Então, levaram alguns quilos de farinha de mandioca para ela. Então, o missionário precisa de apoio pastoral e de treinamento e capacitação. Isso que eu disse, que toda pessoa que vai para o campo missionário deve passar pelo treinamento, se possível, pela escola de missões das Assembleias de Deus, porque ali ele vai ter um treinamento e capacitação teológico, linguístico, cultural, né? Eu digo assim, geográfico, vai conhecer ali a região, o clima, né? A necessidade de se conhecer o clima do país, psicológico, e também cuidar da sua saúde antes de ir para o campo missionário, né? Não é bom que uma pessoa doente, que tem um problema sério de saúde, vá para o campo missionário. Existe
também a necessidade, já antes do missionário ir, vamos dizer assim, esse planejamento de comunicação e conexão com a igreja local, né? Como que se pode fazer isso, né? Através de mensagens, de texto de voz, né? Pode ser até através de uma carta e também de visitas. Se possível, alguém da igreja local ir visitar o missionário, né? Se possível, o pastor que enviou ir visitar o missionário. Isso dá, além de dar um sentido de grande apoio, a igreja que está lá percebe que aquele missionário não está abandonado, não está avulso, não está ali por conta própria, mas existe uma igreja que o apoia. E também, né, a alegria da família de receber a visita do pastor ou de alguém da igreja. Eu me lembro, né, do pastor Satírio. Todo mundo aqui em Matão, os irmãos de Matão conhecem o pastor José Satírio, e quero contar um pedacinho da história dele, né? Em 1974, o pastor Satírio trabalhava em período integral na cidade de Tupã, morava no porão da igreja e durante o dia ele cuidava de uma chácara e à noite ele ajudava o pastor nas atividades pastorais. E um domingo à noite após, isso em 1974, o ano que vem vão fazer, a Igreja da Colômbia vai fazer 50 anos. Após o culto, né, quando ele foi se ajoelhar para dormir, ele sentiu como se ele estivesse sendo elevado a uma grande velocidade, e ele se encontrou em cima de uma montanha e depois em uma rua que ele encontrou algumas pessoas. E as pessoas diziam: bem-vinda à Colômbia, pastor José. Deus tem um trabalho para fazer aqui nessa cidade, por meio de ti, né? E aí ele foi levado com aquelas pessoas numa casa onde tinha uma mesa, né, preparada com pão, leite, manteiga e queijo, e uma moça servia, e ali eles se alimentaram, oraram pelo alimento, e se alimentaram, e como se fosse um pergaminho se estendeu diante dele, e ali tinha uma frase, né, uma terra feliz. Tanto que o slogan da Colômbia é Colômbia, uma terra feliz. E ele ouve a voz da moça que servia ainda sobre Colômbia. E ele volta, né, para estar no seu quarto, e ele pensa: será que eu dormi? E havia se passado mais ou menos 1 hora, né? Eu acho que eu dormi, mas ele percebeu que ele realmente esteve lá na Colômbia quando ele percebeu que na boca dele ainda tinha fragmentos de pão e de queijo. E aí ele, né, preocupado com aquilo, foi orar ao Senhor. E Deus disse: eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu que transportei Filipe, também transportei você. Então, eu quero contar isso, me lembrei por causa que quando o pastor Satírio foi para a Colômbia, né, a nossa igreja de Matão e Monte Alto se comprometeu a enviar sustento para ele, ajuda para ele no campo missionário, e foi a primeira ajuda que ele recebeu foi aqui das nossas igrejas de Matão e Monte Alto. E a primeira visita também de alguém do Brasil foi do pastor Manuel Tiburtino, tanto que lá na Colômbia, logo na entrada, tem fotos, né, um painel de fotos, e tem uma foto ainda do terreno onde a igreja hoje é construída, uma grande igreja. O pastor Satírio faz um grande trabalho lá, e está a foto ainda em cima do terreno, o pastor Satírio e o pastor Manuel, como ele ficou feliz
com aquela visita. E a visita do pastor levou outros pastores a visitarem o pastor lá na Colômbia. O pastor Manuel trouxe a notícia de como estava indo o trabalho e outros pastores, além de se comprometerem a ajudar, também foram visitá-lo. Então, há necessidade dessa conexão, né? Não é só enviar e esquecer, né? É estar sempre se conectando com o missionário lá fora. Há necessidade também de oração e intercessão, né? Organizar grupos para estar orando pelos missionários. Aqui na igreja nós temos tantos grupos, né? Podemos organizar grupos das crianças, grupos dos adolescentes, dos jovens, dos obreiros, da orquestra, do círculo de oração, da mocidade, né? Para estar intercedendo. Esses dias nós estávamos na oração aqui de manhã. A irmã Maria, uma irmã que morava em São Paulo, está morando aqui e está sempre conosco nas orações de terça e quinta pela manhã, e ela estava falando com a filha que mora em São Paulo, e a filha estava dizendo que é uma missionária que está em Israel, falando com a igreja lá em São Paulo, é uma igreja batista, e a missionária disse que a maior preocupação dela não é passar fome, passar necessidade. A maior preocupação é que a igreja brasileira se esqueça de orar e de interceder por Israel. Então, nós precisamos, né, estar a igreja que envia missionários tem que ter alguém responsável para cuidar de todos esses detalhes, né? E também temos que cuidar de quando o missionário volta para o seu país, porque de vez em quando o missionário tem que estar no seu país de origem, para cuidar muitas vezes das documentações, né, para visitar a família e também para ir a médico, dentista, para um período de descanso, um período de férias, um período de lazer e também para prestar contas, né? Para estar ali junto com o pastor, para iniciar, muitas vezes, mudar algumas coisas, novas estratégias para o crescimento da obra missionária. E quando fala também, né, nesse texto, que a igreja deve abraçar os missionários e a sua família, assim como nós lemos anteriormente lá, em Atos, né? O resumo dessa segunda parte diz o seguinte: o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Então, vamos agora passar para a terceira parte, que fala maneiras práticas de se comprometer com os missionários, né? Uma das maneiras práticas é que o missionário ele deve comunicar as suas necessidades. A Bíblia tem este princípio, lá em Romanos capítulo 12 e o verso 13, que diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. A igreja local deve estar sempre atenta e informada quanto à necessidade do missionário. O pastor local deve estar sempre transmitindo, né? Porque na maioria das vezes é o pastor local que é o elo de ligação entre a igreja e o missionário. O missionário vai estar sempre transmitindo as necessidades do campo missionário para o pastor. E o pastor o líder deve estar informando a igreja para ela se conscientizar, para fazer campanhas, porque surgem muitas coisas, às vezes, inesperadas no campo missionário. Porque quando a gente chega no campo missionário, não é só a necessidade do missionário e da sua família que deve ser suprida. Muitas vezes, no local, há necessidade. Há pessoas carentes que precisam também ser ajudadas. E a igreja precisa ser como a igreja primitiva, que estava
atenta às necessidades das pessoas, né? Hoje nós temos muitas facilidades para fazer isso. Nós podemos colocar até o missionário, né, lá no telão da igreja, fazendo ali uma apresentação, explicando, falando do que da necessidade que ele está sentindo no campo missionário. E daí, né, a igreja é levada a suprir as necessidades. Conhecendo as necessidades do campo missionário, a igreja deve ser incentivada a contribuir, né, para suprir as necessidades dele. Nós temos também aqui sobre orar e jejuar pela causa. Eu já citei aqui, né? Já tocamos nesse assunto, mas a necessidade de reforçar, é necessário reforçar a necessidade. Quando nós temos conhecimento do que se passa, nós passamos a orar, né? A fazer jejum por aquela necessidade. Hoje, nós estamos orando por quem? Nós estamos orando por Israel, pelo conflito que está acontecendo lá. Lá existem muitos e muitos cristãos, né? E nós precisamos não só orar pelos cristãos, mas orar pelas autoridades israelenses, orar pelas autoridades palestinas, orar pelas autoridades dos Estados Unidos, os países, né, que estão ali envolvidos para tentar ali um cessar a guerra, que muitos inocentes ali estão morrendo. Então, nós precisamos estar orando e jejuando. E essa era a prática, né, comum lá na igreja primitiva. Atos, que fala em Atos 13, eu quero ler aqui, Atos 13, é muito bonita essa passagem, né, de uma igreja que intercedia, Atos 13, de 1 a 3, que fala sobre o jejum e oração, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, se despediram. Então, a igreja era sempre em jejum e em oração, né? Nós conhecemos a história de Pedro, quando Pedro estava preso e ele ia ser morto. Dali uns dias ele ia ser morto, e existia uma reunião na casa da irmã Maria, que eles oravam por Pedro, né, para que Deus cuidasse da vida dele. E missionário, e Pedro não deixa de ser um missionário que pregava também aos gentios, a outros países. E tem uma frase muito bonita que eu gosto, né, que diz assim, que a oração buscou o anjo, e o anjo buscou Pedro na prisão. Então, quando nós oramos, quando nós intercedemos, a nossa oração move os céus e a terra. E Deus buscou lá o seu servo e ele foi tirado milagrosamente da prisão. Portas se abriram automaticamente e quando Pedro se viu, já estava fora da prisão. Então, nós precisamos nos comprometer também, não só a contribuir, mas estarmos orando para as pessoas que foram enviadas ao campo missionário. O resumo dessa terceira parte é o seguinte: é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. É muito interessante a gente fazer isso, né? Não deixá-los sozinhos, precisamos ajudá-los. E a conclusão, para nós terminarmos esse assunto, é muito lindo aqui o que o comentarista, pastor Wagner Gabi, escreveu, e eu quero ler para vocês. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados.
Nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Se você investe em missões, quando você chegar lá no céu, você será surpreso, você terá uma surpresa de quantas pessoas aceitaram a Jesus através da sua contribuição, através da sua oração, do seu jejum. Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Que Deus possa abençoar a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que lição maravilhosa, né? Como Deus nos ensinou nesta manhã e nós já estamos com o nosso coração grato. Para encerrarmos, irmãos, caminhando para o final, eu só quero fazer um convite para você, meu amado irmão e irmã que nos acompanha aqui na Escola Bíblica Dominical online e que ainda não nos fez uma visita presencialmente. Você sabe que fica passando aqui embaixo os endereços de nossas igrejas. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça, toda quinta, também aos domingos. E nas nossas congregações também de quarta-feira, de sexta-feira e também aos domingos à noite. E além disso, em todo o nosso campo, nós temos no domingo pela manhã a nossa Escola Bíblica Dominical. Os irmãos podem ali cooperar conosco, aprender a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai sair com seu coração alegre e com a certeza de que Deus falou com você. Venha nos fazer uma visita, será uma grande alegria poder abraçá-lo pessoalmente, dar aí uma paz do Senhor e ver Jesus operando o milagre na sua vida. Além disso, nós que somos alunos da Escola Dominical, também podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e os irmãos podem ali mandar suas ofertas, os seus dízimos, e além de serem abençoados por Deus, abençoar a obra do Senhor e a obra missionária. Com certeza, Deus há de recompensar este esforço, este ato de gratidão de cada um de nós. Por fim, nós agradecemos a Deus por essa lição tão maravilhosa e eu o convido, querido irmão e irmã, aluno, amante da Escola Bíblica Dominical, para junto comigo nós orarmos e em gratidão ao Senhor nos despedirmos. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, Tu és tão bom, a Sua graça e o Seu amor nos alcançou e nesta manhã, Senhor, pudemos aprender um pouco mais da Tua palavra. O Senhor foi bom conosco, nos deu da Tua sabedoria, falou aos nossos corações e por este motivo nós estamos alegres e gratos ao Senhor por Tua bênção e misericórdia. Nos dê um domingo de paz, de alegria, nos abençoa, Senhor, durante esta tarde, abençoando o nosso culto à noite, que nós tenhamos em Ti a certeza de nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.